Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente está de volta com ele, o Entre Cases. Champs, tinha muito tempo que a gente não gravava o Entre Cases, né? E aí, como é que você tá? E aí, Fernandinho, pessoal, tô muito feliz, né, de estar gravando Entre Case de novo. Foi muito pedido, assim, lotaram minhas redes sociais pedindo a volta do Entre Case, coisa impressionante. Mas eu particularmente gosto muito de fazer, de conhecer o projeto das pessoas, de conhecer novas experiências. Acho que é a chance da gente colocar mais ferramentas na nossa caixinha, né? Exatamente, da gente conhecer ferramentas novas. E hoje a gente vai realmente conhecer algumas tecnologias que a gente ainda não abordou aqui. Então a gente vai falar hoje sobre, né, uma aplicação de gestão de conteúdos, cuja exigência aí do cliente era de ser personalizada, os conteúdos bastante ativos e utilizando algumas tecnologias como o Drupal, PHP, algumas ferramentas da Akia. Mas, claro que não vou falar tudo, vou chamar aqui os nossos convidados mais do que especiais para falar sobre esse case. Então, começando com o Henrique. E aí, Henrique, se apresenta pra gente. E aí, Fernandinha, boa tarde, Champs. É um prazer conhecer vocês aqui, participar do Entre Chaves também. Então, vou falar sobre o Drupal, né? Sou formado em sistemas para a internet e atualmente eu trabalho como front-end Drupal e já estou trabalhando com um cliente há 4 anos. Boa. Também com a gente está o Daniel. E aí, Daniel, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar falando com vocês aí. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Daniel, eu sou formado em games, mas trabalho com Drupal já faz uns 6 anos, eu acho. E antes disso, já PHP, assim, com diversas tecnologias específicas. Boa. E também o Ângelo. E aí, Ângelo, como que você tá? E aí, Fernandinha, Champs, tudo bem por aqui? Prazer, galera, eu sou o Ângelo. Hoje sou uma liderança técnica dentro da nossa Enterprise Aurora e hoje vou ajudar aqui no papo sobre Drupal e Akia. Muito bom. Bom, gente, então assim, como que a gente gosta de fazer aqui no Entre Cases é da gente contextualizar primeiro o desafio de negócio, né? O que a gente, né, como empresa, desenvolveu para resolver qual dor do negócio? Qual foi a dor, né, o objetivo de negócio que essa aplicação que vocês estão trazendo estava resolvendo? Bom, enfim, esse cliente que a gente trabalha, o Henrique já trabalha há bastante tempo com ele, eu trabalho com o Henrique faz mais ou menos uns 2 anos, mas é uma rede de academias, né? Mas é uma coisa muito especial, assim, porque eles possuem diversas marcas, né? Então todas essas marcas estão dentro do guarda-chuva deles, cada marca particularmente tem um website, e esses websites compartilham muito código entre si, né? Então existe muito reaproveitamento aí entre essas diversas, como é que a gente pode falar assim, plataformas, né? Cada uma é um CMS independente. E por conta disso, então, se escolheu o Drupal e o Akia Cloud e outras ferramentas que eu acho que o Henrique depois também vai gostar de se aprofundar, mas o cenário é esse, né? Então eles têm um time de conteúdo muito ativo, eles devem ter, sei lá, uns 10 content managers nesse momento trabalhando nesses sites todos. Não é raro eles criarem uma página por dia, por exemplo, né? E eles têm toda aquela necessidade de métricas, enfim, de SEO, e de coisas específicas, meta tags, e todo aquele conteúdo que vai além do markup, né? Que precisa ser, tá ali, precisa entrar com excelência dentro de cada uma dessas páginas que eles constroem. Além de tudo, então, como é uma rede de academias, também existe todo o lado dos clubes, né? Então, imagina que cada clube que a gente está falando aqui é uma academia física, né? É uma academia que está em um lugar específico. E dentro desse cenário, desse contexto, essas academias também têm acesso ao CMS e também fazem algumas alterações no que diz respeito àquilo que lhes compete, né? Cadastro, enfim, endereço, questão de alunos e tal, tudo mais. Então, a gente precisa entregar um CMS que tenha essa robustez, né, suficiente para poder atender essa demanda e ainda assim proporcionar uma experiência o mais no-code possível, né, e mais flexível, porque eles têm essa necessidade também, né. Hoje a gente vai falar um pouco de web forms, porque vamos dizer assim, o que move a plataforma é o processo de contratação, né, de novos membros, né, para esse grupo de academia. E basicamente tudo isso acontece dentro de web forms e a gente vai explorar um pouquinho melhor depois mais tecnicamente essa parte aí e gostaria de passar a palavra para o Henrique também para ele dar mais um contexto, porque é o nosso veterano do projeto e deve ter bastante coisa para nos falar também. Vai lá. Beleza. Então, como o Daniel falou, né, a gente possui vários serviços que são da Akia, né, utilizados por nós, que o cliente adquiriu, e um deles, né, que a gente pode criar componentes fácil, rapidamente, é o Site Studio. Também, como, não sei se alguém conhece, mas ele também foi chamado de Corrigion no início da criação dele, e hoje ele é chamado de Akia Site Studio. Então, ele funciona, ele é instalado no Drupal, né, tipo um módulo, né, a parte, e
através dele a gente consegue criar componentes, tipo arrastando e soltando elementos. Então, por exemplo, o cliente quer criar um hero para o site. Então, ele vai pegar lá e dentro desse módulo, ele acessa lá, tem um canvas, né, onde aparecem todos os elementos que fazem parte do Site Studio. E os elementos são um container, por exemplo. O container é uma div. Aí ele vai lá, arrasta aquele container e cria uma div, sem precisar de código. Isso a gente faz, tá? Mas o cliente também, às vezes, quando precisa, ele também pode alterar essas coisas. Que interessante, né? Que parece que realmente o desafio, como eu estava falando no início, é bem esse, né? Eu preciso ter alguma plataforma de gerenciamento de conteúdo, né? Preciso que ela seja realmente customizável tanto pelo meu time, mas quanto pelo time do cliente, né? Que às vezes não tem um conhecimento talvez tão grande de tecnologia, ou às vezes não tem mesmo conhecimento para codar mesmo. Então, uma plataforma que eu consigo fazer um drag and drop, né? Um arrastar e colar, pode ser uma boa plataforma para esse caso. E, enfim, como vocês falaram, né? E a atualização dessas plataformas é bem recorrente, né? Então, parece que esse é um desafio bem... E de cara eu já achei interessante também o fato do Henrique comentar que o próprio cliente às vezes vai lá e edita, porque é algo que a gente menciona aqui no Entre Chaves às vezes como uma vantagem de no-code, por exemplo, mas que ver isso realmente acontecendo é algo realmente igual o Daniel falou aí também, muito especial, né? Então, achei isso bem legal também, bem interessante. Boa. E aí, assim, né, vamos falar um pouquinho das tecnologias, porque vocês acabaram mencionando, né, um pouquinho do WebForms, do Drupal mesmo, um pouco do Akia Site Studio, mas eu queria falar um pouquinho do que são essas tecnologias, né, que como eu falei, eu acredito que são tecnologias bem novas aí para os desenvolvedores, né, em relação a CMS mesmo, acho que nem todo mundo conhece, né, então, vocês puderem só dar uma introdução do que são essas tecnologias e como, né, é a arquitetura mesmo desse sistema que vocês estão trabalhando, por favor. Então, é bem interessante essa pergunta que vocês fizeram agora, porque isso se comunica muito com a arquitetura do Drupal em si, né? Então, vou passar uma introdução assim um pouco mais básica de como ele funciona. Ele é todo criado a partir de módulos, né? E existe uma comunidade muito forte por trás desse desenvolvimento. Então, para quem não conhece, o Drupal ele é todo feito em PHP e ele é open source, né? Ele utiliza muito do Symfony, né? Então, a base do Drupal ele é escrita em Symfony. Symfony talvez seja uma ferramenta que as pessoas já tenham uma familiaridade um pouco maior. Isso foi feito com uma ideia de construção de benefício mútuo mesmo, né? Então, quando chegou da mudança do Drupal 7 para o 8, se eu não me engano, eles passaram a acreditar de fato nisso de uma maneira muito mais pragmática e viraram para um lado muito mais orientado a objeto e tal. E, por consequência disso, a comunidade também cresceu. Então, eles conseguiram separar aquilo que é o core do Drupal das distribuições e dos módulos em si. Quando a gente fala de Site Studio, a gente está falando de um módulo. Ele não faz parte do core do Drupal, por exemplo. Se a pessoa hoje em dia decidir baixar o Drupal para testar, essa ferramenta não vai estar disponível. O Site Studio é uma ferramenta paga. Então, isso vem muito de como a Acquia, né, que é a empresa que hoje dentre outras coisas, além de vender o Site Studio, nos vende a infraestrutura também, ela funciona. Basicamente, ela foi fundada, então, pelo senhor Dries, por favor, não me perguntem o sobrenome dele, porque é uma série de consoantes, assim, e tal, mas é de onde vem o DR do Drupal, né? E essa pessoa mesmo fundou a Acquia, então, e hoje em dia eles ficam de olho nesses desenvolvedores que estão criando módulos, e aquilo que interessa para eles comercialmente, que eles veem que existe uma maneira de explorar aquilo, quase sempre eles adquirem essas empresas e passam a promover esses módulos, tá? O Site Studio é o caso deles, que é o antigo Corrigion, então, para quem conhece esse módulo a partir do Corrigion, era quando ele era desenvolvido pela comunidade. Da mesma maneira, eles vendem, então, para a gente e para o mundo inteiro, obviamente, o Acquia Cloud, que é o antigo Gardens, que também surgiu da comunidade, que não deixa de ser uma instância lá da AWS, que foi pré-configurada com uma UI legal e tal, e com sistema de escalonamento horizontal, vertical e tal, etc., que a gente utiliza de uma maneira bem abstrata e que nos beneficia muito, né? Não precisar ter que lidar com toda, vamos dizer assim, com toda a infra, né? Eles têm um time que nos auxilia bastante nesse sentido. E, então, a gente falou um pouquinho do Site Studio, a gente também utilizou o WebForms, que é um módulo do Drupal, né? Que também não faz parte do core, que ele é específico para trabalhar com formulários, né? Já que a nossa missão, vamos dizer assim, é entregar para o cliente uma experiência no code, certo? Então, o resultado desse WebForms é uma tela onde o gerente de conteúdo pode arrastar campos customizados, alguns campos padronizados, né? O campo do tipo texto, o campo do tipo, sei lá, data, enfim, isso tudo já vem, né, no WebForms, mas como a gente teve que fazer um sistema bem complexo de e-commerce para eles lá, a gente acabou tendo que customizar alguns e conectar eles com
algumas APIs externas, né? E acho que esse que de fato é o desafio do trabalho, mas eu acho que para ter uma ideia de overview de como ele funciona e como funciona a comunidade, talvez seja, já tenha alguma maneira de esclarecer aí, mas vou passar a palavra de volta para vocês aí. Esse módulo WebForms que você falou, ele é semelhante ao que a gente conhece do .NET, Framework e tudo mais? Olha, faz muitos anos que eu não trabalho com .NET, mas tem uma coisa que é incrível no WebForms, que é o seguinte, eu vou falar lá do, como é que é, do Windows Forms, né? Vamos falar de Windows Forms, para ver, né? Essa é coisa do passado, né? Eu não sei se as pessoas ainda utilizam isso. Mas imagina aquela coisa do Windows Forms, né? Onde tinha lá o Visual Basic, Visual Studio, Kit lá, aquelas coisas que a Microsoft tentou vender e que não emplacaram muito bem. Mas, no nosso caso, o WebForms em si, ele é voltado para a construção de formulários. Então, a gente pode fazer uma associação meio estranha com o Windows Forms, mas em termos de experiência do usuário é meio que isso, assim. Imagina que a pessoa que está ali, o gerente de conteúdo, vai lá, puxa um campo, ó, digite seu nome, puxa um outro campo, digita teu e-mail, e depois ele conecta uma terceira coisa que é o handler, que são negociadores de submissão de conteúdo, por exemplo. E aí a gente tem diversas ferramentas, né? Algumas a gente faz conexão com a API do cliente e outras a gente passa para um enfileirador. Então isso é uma coisa bem legal do Drupal, porque apesar de ele ser um monolito, assim, e a gente sabe que o PHP tem diversas limitações, né, em termos de concorrência, enfim, paralelismo ele não faz e tal, etc, etc. Então, ele consegue se defender basicamente com invalidação de cache, porque quando a gente tem toda essa questão de, eu vou montar, vou arrastar, vou soltar, vou puxar daqui, vou puxar para lá, não tem como falar em performance, né? A gente sempre acaba sacrificando um pedacinho da performance. E quando a gente tem formulário, tem a outra questão que é o cache, que também é uma coisa super importante. Então, é um desafio trabalhar com formulário nessas condições, assim, de drag and drop. Mas, basicamente, a experiência do usuário é essa. Ele vai lá, conecta diversos campos, alguns campos customizados que a gente precisou desenvolver, né, para que funcionem com a regra de negócio que eles utilizam lá, mas basicamente é isso, é uma experiência de construção de formulário totalmente no code e que tem a robustez de um e-commerce mesmo, porque ela provoca um processo de checkout e ela também provoca tracking, etc, 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 e por aí vai. Muito, muito interessante, assim. E aí eu fiquei curiosa, né? Porque a gente aqui no Entrechave já falou algumas vezes sobre outras plataformas de no-code. E tudo bem, né? Que vocês falaram aí o Drupal, né? De ser mais CMS, mais gestor de conteúdo e tudo mais. Mas por que a escolha do Drupal ao invés de outras plataformas no-code, low-code? Porque, né? Assim, pelo desafio, né? Que é justamente de gestão e tudo mais, parecia que talvez outras pudessem também resolver. Mas e aí? Por que a escolha do Drupal? Então, falando rapidinho, assim, um conceito bem simplificado, né? O Drupal, ele oferece a flexibilidade, né, de atuar e também ele é muito escalável e eu acho que uma das principais, não sei se o Daniel e o Ângelo concordam, mas é a questão da segurança, né? Que ele passa bastante segurança, né? Tanto para o cliente, para o desenvolvedor, né? E também a questão que já foi citada ali pelo Daniel, né? Que é a respeito de ter a confiabilidade, né, do código, por já ser, tipo, já ter uma plataforma por trás, né, que é o Symfony. Então, também tem essa questão, né, mas o Daniel também pode falar melhor sobre isso. Eu diria que em termos de contexto mesmo, para o cliente, é interessante a gente ter o Drupal justamente porque eles utilizam multi-site e o gerenciamento do Drupal multi-site é muito interessante. Existem ferramentas, vou citar uma aqui que é o Config Split, Config Ignore, que a gente utiliza bastante. Por exemplo, a gente desenvolve um módulo, mas a gente quer que esse módulo não necessariamente vai funcionar no site A, mas vai funcionar no site B. Ou ele vai funcionar de uma maneira no site A e de outra maneira no site B. E a gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida e muito ágil utilizando o Drupal. Então a gente tem essas vantagens. E da mesma maneira que a gente constrói, por exemplo, o cliente lá vai lá e constrói na mão e arrasta componente, tudo isso, quando a gente está no ambiente de desenvolvimento, a gente também pode fazer isso e exportar essas configurações via código, que facilitam muito o processo de deploy também. Né? Outra coisa que eu acho que se encaixa muito bem nesse contexto, principalmente falando de formulários, é que o Drupal ele já possui um módulo de CAPTCHA, né? Ele já possui um módulo de HomePot, por exemplo, falando em segurança, né? Então, isso tudo já vem, né? Uma vez que a gente pega uma coisa pronta da comunidade, que é o módulo WebForms, por exemplo, a gente já traz junto todo esse trabalho. A gente não precisa redesenvolver isso, nem criar isso do zero, né? E, além de tudo, conta com uma comunidade super ativa e, assim, super bem qualificada que trabalha nessas coisas. E foi muito interessante,
porque ao longo do processo de desenvolvimento desses webforms, a gente teve contato direto lá com o senhor webforms, que é o que a gente chama, que é o senhor Jacob Rockwitz, né? Foi o cara que desenvolveu o módulo, sabe? Isso é o tipo de coisa que dificilmente trabalhando com tecnologias fechadas, né, a gente teria a oportunidade de ter essa interação e poder realmente trocar uma ideia com pessoas num nível técnico muito específico. Eu lembro que a gente estava com um problema, assim, que era medonho, assim, a gente entrou no chat lá do módulo, começou a conversar com o cara, ele disse, não, mas isso aqui tá correto, isso aqui é assim e tal. Então, além de tudo, o suporte ter essa comunidade muito ativa, eu acho que é o que mantém o Drupal vivo e que vai manter ele Drupal vivo por muito, muito, muito tempo, né? É, além da comunidade ativa, assim, que o Daniel citou, né? Comparando, acho que muita gente conhece, né, o WordPress, né? É o CMS. Então, por que que a gente não escolheu o WordPress ao invés do Drupal, né? Então, tem toda essa questão aí de segurança e tal, mas também a questão da comunidade, né? Tudo que a gente faz, tudo que os desenvolvedores da comunidade fazem, tem uma certa aprovação daquilo para ir realmente para o ambiente que pode depois utilizar aquele modo que foi desenvolvido, né, por um desenvolvedor. E diferentemente do WordPress, que acaba que tem muita gente fazendo muita coisa e talvez torne ele menos seguro do que o Drupal. Acho que é só para adicionar nessa camada do porquê da escolha, né? Acho que é a visão do próprio cliente também, né? Acho que entra um pouco mais a parte de aqui, né? Como os meninos explicaram super bem, né? Drupal como framework, né? Mantido pela Akia e tudo mais. A Akia vende a plataforma as a service, né? Então, né, para além da hospedagem, né? A plataforma ela vai ter N outros produtos que podem ser integrados ali, né? Vão trazer uma confiabilidade e uma escalabilidade grande para o negócio, né? Então, pensando no crescimento do negócio daquela companhia, né, que está iniciando, né, também é uma escolha positiva, no sentido de que eles podem, com o tempo, ir plugando novos produtos, né, a suíte que eles estão utilizando, né, enfim, utilizando a questão de muitos sites, né, crescendo o negócio para outras plataformas, né? Então, sei que não é o foco total aqui do Cache, mas assim, também vão ter plataformas lá de analytics, né, de CDP, plataformas de asset management, então coisas que podem ser integradas, entre aspas, nativamente ali, né, na Akia Cloud, que também se soma, né, como um motivo de negócio para além do motivo técnico, muito bem explicado aqui pelo Dani e pelo Henrique. Exatamente. E voltando no assunto ali que o Henrique estava comentando, é bem isso aí mesmo. Então, quando alguém submete um módulo para a comunidade, tem um selo de verificação da Acquia que existe, né? E precisa passar por diversos critérios para poder receber esse selo. E por isso que ele conseguiu chegar num nível enterprise assim tão alto e tão longe, porque se a gente pensar no Drupal hoje em dia, principalmente da versão 8 para cima, ele é praticamente uma rolling release, né? A gente usa ele baseado no Composer e conforme as atualizações vão saindo, a gente vai atualizando módulo a módulo e vai mantendo o grade dele sem precisar fazer uma migração de uma versão para outra, né? Isso é algo que também para o cliente e questão de confiabilidade também é bem, bem interessante. E outra questão, como a gente já citou aqui, é a questão, eu particularmente acho incrível, principalmente porque, mais uma vez, tentando comparar, assim, trazendo um pouco do WordPress, né, que tem aderência maior, principalmente no Brasil, é a questão do enfileiramento, que para mim é algo incrível, né? A gente consegue pegar um sistema enxuto, né, como é o caso do PHP, e colocar um enfileirador nele, né? Por exemplo, a gente tem captura de lead lá, por exemplo. Tem muitas empresas que utilizam APIs externas para fazer isso. E a gente segue o GDPR usando o Webforms do Drupal, sabe? E a gente não tem sobrecarga, porque cada disparo de captura de lead vai para dentro de uma fila. E essa fila é consumida pela cron. E essa cron não é a cron lá que roda no... Porque existe a cron do Drupal, que o pessoal chama, tá? Que basicamente é o PHP quando ele é provocado, né? Então ele fica lá, passou 15 minutos, não, alguém fez um acesso, eu vou rodar. Mas ele tem a cron que é do sistema operacional, quando a gente está falando de infraestrutura da Acquia. Então a gente pode colocar todo o desempenho do sistema operacional à disposição de consumir aquela fila que está sendo colocada ali. Então é interessante, assim, porque é uma ferramenta que no primeiro momento a gente olha para ela e pensa, não, isso aqui eu vou construir um site institucional, sabe? E aí daqui a pouco ele começou a crescer, e daqui a pouco começou a crescer, e quando vê ele virou um monstro e ele continua escalando e continua segurando a barra muito bem por conta dessas ferramentas que ele tem, né? Por exemplo, ele já tem um cache nativo, né? O WordPress, por exemplo, eu não sei, faz tempo que eu não trabalho com ele, mas eu lembro que quando a gente baixava o WordPress zerado, se quisesse utilizar uma camada de cache no próprio WordPress, já tinha que baixar um plugin. E o Drupal tem essa capacidade de gerenciar isso internamente, e inclusive separar esse cache em pedaços pequenos conforme ele está montando o
o markup, né? Hoje em dia, fora do Site Studio, por exemplo, a gente tem operações que usam Lazy Builder e Layout Builder, né? E com esses caras, se tem um controle de cache, assim, absurdo, justamente porque ele está dentro do core e faz parte do Drupal em si, né? Claro que depois vai ter a camada de cache varnish, vai ter o Cloudflare lá em cima dele ainda depois, mas o próprio CMS consegue lidar com isso, porque, né, imagina, ele é muito livre, né? Para questão de criação de conteúdo, é basicamente arrastar um campo, colocar para lá e tal, e ele consegue lidar com performance justamente sabendo fazer uma boa avaliação da validação de cache, né? A gente tem ferramentas onde a gente pode determinar invalidação de cache por contexto, por tags, por tipo de página, por acesso, é uma coisa bem robusta mesmo. Achei bem interessante isso que você falou, Daniel, porque realmente, né, quando a gente vê esses no-codes, a gente já falou muito também sobre isso aqui no Entre Chaves, né? Mas essas plataformas, CMS e tudo mais, a gente tende a pensar mesmo que são sistemas mais simples. É um sitezinho ali. É só isso aqui, é interno, ou, enfim, é uma coisa muito mais simples do que o que vocês estão descrevendo normalmente, né? Então a gente fica justamente com essas questões, assim. Mas vai escalar mesmo? E se eu tiver um volume realmente alto de usuários, que no caso de vocês é um volume, a gente não falou sobre ainda, mas é uma aplicação B2C, né? Pelo que eu entendi. Então são usuários consumidores finais que usam. Então já tendem a ser mais gente, né? Então, assim, talvez um volume mais alto. E aí a gente tende a pensar, mas será que escala mesmo? Porque querendo ou não, você tem que pensar, tem muitas plataformas dessas que a infraestrutura ainda é proprietária, né? Então, assim, aí você tem outros problemas. E a segurança, né? Então, assim, são coisas que a gente pensa quando a gente está desenvolvendo softwares tradicionais, que às vezes a gente delega para essas outras plataformas, e às vezes, se isso não é uma preocupação, beleza. Mas e quando isso é uma preocupação, que parece ser o caso de vocês? E pelo que eu tô entendendo, o Drupal e toda a infraestrutura da Akia aí, né, pelo que vocês contaram, tá endereçando bem esses problemas, né? Tanto de escalabilidade quanto de segurança, né? E aí, eu fiquei na dúvida, na verdade, eu fiquei curiosa com uma funcionalidade que vocês falaram, que foi a do CAPTCHA, né? Que é, de fato, assim, uma que é sempre desafiadora de fazer. E fiquei curiosa, né? Vocês falaram, né? Acho que o Daniel mencionou que o próprio Drupal tem um módulo de CAPTCHA. É isso mesmo? Isso mesmo. Essa foi nossa briga no começo do desenvolvimento dessa funcionalidade, porque não foi um consenso, assim, porque hoje em dia a gente sabe que faz muito sentido, e o Drupal também está pronto, né, para trabalhar não só com a estrutura monolith, mas com a estrutura headless decoupled, né? Então, o que acontece? A gente queria, no primeiro momento, pensar, não, cara, vamos jogar tudo dentro de um Vue.js e vamos trabalhar tudo com endpoints e acesso aos endpoints, porque o WebForms também tem essa API pronta, né? Então, ele traz muita coisa pronta pra gente, né? E aí a gente começou a desenhar esse modelo e em determinado momento a gente percebeu, bom, se a gente fizer assim, a gente vai perder o no-code, certo? Porque ali, a gente sabe a questão do Vue.js, ali os inputs, eles são codados, né? Mas a maior preocupação, a maior dor, de fato, foi o CAPTCHA, porque o Drupal, ele tem uma maneira muito pronta e própria já de trabalhar com CAPTCHA, e da mesma maneira os WebForms também já estão preparados para trabalhar com isso, né? Então é mais uma abstração que a gente não precisou se preocupar quando a gente decidiu utilizar o WebForms, porque essa invalidação de cache, né, que a gente falou há pouco, ela já é toda prevista, né, com os webforms. Então, inclusive, a gente tem a opção de escolher a versão, o tipo de CAPTCHA que a gente quer utilizar, a versão dele e a intensidade, né. Eu lembro que até cheguei a trocar uma ideia com o Ângelo um tempo atrás sobre o CAPTCHA V3, sobre qual seria o limiar que seria o ideal, né, sabe, de um ponto de vista de eu quero criar mais conversões ou quero, sabe, ter mais preocupação com a segurança se aquilo realmente é uma pessoa ou não, ou é um bot que está tentando fazer aquele acesso. Então, e hoje em dia isso a gente desenvolveu de maneira que não precisa nem estar no nosso controle. O cliente mesmo pode entrar lá no CMS e trocar a versão do CAPTCHA que ele quiser utilizar e aquilo já vai funcionar, né? Então, acho que foi uma das ferramentas, assim, que foi determinante, assim, para a gente escolher essa estratégia monolítica e seguir nela, né? E eu acho legal aumentar o alcance dessa possibilidade, né, para os desenvolvedores e pensar, né, nesse tipo de tecnologia na hora de desenvolver alguma solução, porque acaba que, igual vocês comentaram, facilita em diversos aspectos. E tem muita coisa hoje que tem essas mesmas necessidades de ser mais genérico e reutilizável, de dar autonomia para o negócio e também de ser um portal às vezes mais repetitivo mesmo ali, né? Coisas que já foram modulares mesmo, assim, né? Exato. E muitas vezes, assim, outras tecnologias às vezes esbarram justamente nesse nível de escala, né? Não consegue escalar tanto ou não consegue personalizar tanto, que é algo que, pelo que vocês estão contando, tem sido muito bem atendido no cenário da case de vocês pelo Drupal, né?
Beleza, assim, acho que a gente entendeu bem o cenário, assim, né, da escolha da tecnologia, do Drupal, né, e tudo mais. Mas agora vamos falar, então, um pouquinho mais do case específico, né, que foi o fluxo de checkout, né, que vocês desenvolveram nessa aplicação. E eu queria entender um pouquinho mais sobre esse fluxo e quais foram as tecnologias, os desafios, bem deste fluxo, né, de checkout aí. Beleza. O cliente solicitou, né? Eles trabalham muito com essa parte de tentar explorar, né, todos os serviços online. Então, o objetivo principal deles era conquistar mais membros mesmo. E aí, então, a gente já tinha um formulário, a gente trabalhava com contact forms, tá, dentro do Drupal, e aí era um formulário que a gente montava lá para os usuários preencherem normalmente, mas ele não era tão dinâmico, né, tão flexível quanto os web forms. Então, chegou a solicitação da gente pensar a tecnologia que ia utilizar, o Daniel já estava no projeto também, e como ele falou ali anteriormente, a gente poderia fazer tudo através do Vue.js, que é o JS que a gente usa, o framework é o Vue, né? Por ele ter uma facilidade e também ele está em conformidade, né, com o Drupal, né? A gente pode adicionar ele em qualquer parte do código, né, sem problemas nenhum, como uma biblioteca mesmo. Então a gente escolheu utilizar o Vue. Porém, a gente não utiliza ele para fazer toda a dinâmica do checkout. Por quê? Por essas questões de segurança e também para o cliente ter a possibilidade de alterar coisas que ele queira através dos web forms, lá como a gente falou, sem código, né? Colocar um campo extra, alguma coisa assim, ele pode fazer isso. Então, a gente escolheu utilizar o web forms e o Vue a gente usa somente para o tratamento do que vem da API, sendo ela externa ou também através do Drupal, que tem elementos que são tratados, né? Vem uma API externa, mas são tratados dentro do Drupal e depois passadas para a gente trabalhar na parte do JS. E aí a gente faz todas as questões, né, de trabalha ali com as requests, né, dessa API, trabalha com os dados que vêm, né? Por exemplo, a gente recebe o nome do usuário, os valores e monta esse componente através dos campos lá do Webform, a gente consegue montar isso no Vue.js e também até partes de lógica, onde tenha que ordenar alguma coisa na parte do checkout, tenha que fazer alguma validação a gente faz também pelo JS, além de ter pelo PHP, né, por questões de segurança. E a gente tem todo um review depois, por exemplo. O cliente chega no final, ele quer escolher um plano, tá? Então, existe, por exemplo, 3 possibilidades desse plano. Tem o plano básico, o plano intermediário e o plano top lá da academia, né? Então, ele tem a opção lá de clicar no botão e adicionar o plano que ele quiser. Dentro desse plano, a gente monta lá as características, as features dele. Isso aí vem da API. Por exemplo, tem coisas que o plano básico ele não oferece. Aí tem lá a lista dessas coisas que ele pode comprar extra. Então, dentro de um bloco de planos, a gente consegue receber isso do formulário da API, pegar, né, através do Vue.js e montar isso no nosso Twig, no nosso HTML. Mas por que precisou do Vue.js, assim? Até então eu tinha entendido, né, que o Drupal tinha muita forma de personalização e tudo mais, e que por muitas vezes não precisava mesmo de ter algum outro front ou alguma outra que fosse mais pro-code, né? Por que precisou do Vue.js nesse caso? Então, o Vue.js trabalha basicamente com os critérios da API, né? Então, para esse checkout, eles utilizam uma API chamada Magic Line. Essa API, eles têm lá na Alemanha, que é onde o cliente reside, e eles fazem a utilização disso externamente. Eles montam lá todos os pacotes através dessa API e a gente tem que pegar esses dados. Então, tem que ter um tratamento de dados via código para isso aí. Mas também aí relacionado ao no-code, né, acredito que essa parte fica a critério do cliente lá. Na hora do webform, ele pode adicionar um campo a mais, mas esse dado ele vem de algum lugar. Então, quando ele vem de algum lugar, ele é tratado em algum lugar. Se ele vai ser exposto para, por exemplo, aparecer na tela do usuário, como eu disse, os itens para o usuário escolher, que sejam itens extra da academia, por exemplo, ele quer uma toalhinha para treinar. Então, ele vai lá e seleciona, dá o check ali no botão,
que ele quer aquilo. A gente tem que tratar isso no JS, né? Não tem como fugir. Então aí ele recebe e a gente envia isso através também do Vue.js que ele está escolhendo lá. E aí já altera o valor automaticamente, vai alterar o valor lá do plano que era básico, vai acrescentar esse item na montagem e já vai aparecer isso na tela para o usuário. O que ele está escolhendo ali na hora, aparece o review para ele. Até para contextualizar um pouco melhor isso, assim, por que a gente não usa o sistema do Drupal mesmo, que já provê inputs e coisas prontas para nós e tal, tudo? Bom, se a gente imaginar a tela de seleção de planos, primeiro a gente precisa selecionar para qual clube a gente está falando. Essa é a primeira pergunta que a gente faz em termos de fluxo e de API. Dependendo do clube que a gente estiver falando, a gente vai ter uma resposta diferente no Package Selector. E ele é um componente que foi incrivelmente bem desenvolvido em termos de UX e UI. E não é um select, não é um input, não é um checkbox, sabe? Ele é uma combinação de todas essas coisas. E por conta disso, então, o Vue.js ele tem a capacidade de ser muito mais adequado para responder a esse tipo de solicitação, né? Então a gente acabou optando por utilizar ele. E aí, no caso, no back-end, muitas vezes a gente, ao invés da gente estender a partir de um drop-down, por exemplo, né? E aí liberar o template para que esse template seja customizado lá no front para responder como a gente espera, muitas vezes a gente precisou atender a partir de um campo hidden, por exemplo, porque a informação vem da API. Então o cliente selecionou o clube, a gente pergunta para uma API externa quais os pacotes que ele pode escolher. E aí a gente precisa gravar não só o pacote, mas a variação desses pacotes, né? Como o Henrique explicou há pouco, né? Ah, você quer com toalha, quer sem toalha e tal, tudo. E para piorar a nossa situação, a gente ainda piorar, eu quero dizer do ponto de vista técnico, essa abordagem é uma abordagem Forms with Steps, né? Que também é uma coisa que o Web Forms nos proporciona. Então a gente pode escolher utilizar, e o Forms with Step é aquela coisa, seleciona teu nome, teu sobrenome, vai para o próximo passo, seleciona teu telefone, vai para o próximo passo. E a gente precisou transitar essa informação através desses estados. E aí entra o Form State do Drupal, que é interessantíssimo, que ele tem a capacidade no back-end de guardar essa informação. E aí, da mesma maneira, como o Henrique citou ali a tela de review, não existe o componente de review no Web Forms. Isso não existe input, não existe nada nesse sentido. Mas por termos de UX e UI, foi decidido que teria uma tela de review antes da confirmação da contratação do pacote. Aquilo foi um baita de um desafio, porque a gente precisou utilizar essa tecnologia que a gente tinha no Drupal e comunicar ela com o Vue.js de modo a prover esses valores que estão transitando também no Form State, né? Então, muitas vezes a gente utilizou a abordagem do Drupal Settings, e aí eu não sei se o Henrique quer também falar um pouco mais disso, que eu acho que foi bem interessante, foi bem desafiadora essa interação entre o back e o front. A questão assim, então, do front, como tu falou mesmo, muito se deu, né, a utilização mesmo do Vue, também por essa questão do layout, né, do UX e UI, como o Daniel falou. Eles já tinham isso do lado deles, né, o planejamento do design, porque também é essencial, né, a gente enxerga que é essencial, né, hoje em dia, a gente ter a base, né, conseguir chamar o cliente através do design, né, então, como a ideia é ter mais membros, né, para a academia, então isso é também muito relevante. E também essa história ali de ser por etapas, né, o webform montado ali por etapas, é interessante, tipo, que a primeira etapa, onde a gente escolhe o clube, o usuário consegue, ao selecionar o clube, ver ele no mapa. Então a gente também consegue montar isso, tá? A gente tem um mapa, usa o Google Maps e tem os pins lá, da onde está aquela academia, né? Aparece o endereço, então o usuário vai conseguindo observar aquilo tudo, né? Que ele está fazendo ali, que ele está escolhendo realmente. Então essa base toda do front, assim, essa construção foi no Vue.js que a gente conseguiu fazer. Interessante porque, como vocês falaram, né? Claro que é super importante ter, né, a criação de componentes e ter muita, né, autonomia para a galera de negócio, né, mudar as coisas, mas tem coisas também que faz sentido ter algum desenvolvimento externo. Mas pelo que eu entendi, vocês criaram desse desenvolvimento externo um componente novo, né, que a pessoa, se eu quiser lá, eu posso ir lá e pegar esse componente e utilizar na minha plataforma, né? Então, bem interessante mesmo. Mas eu fiquei só com mais uma dúvida, vocês falaram aí do back-end e falaram também que usam PHP, né? Por ter alguma relação, alguma familiaridade com o Drupal, ou não? Foi uma escolha totalmente apartada, o PHP para o back? O Drupal roda em PHP, então não tem como fazer ele rodar em outra linguagem, né? Então ele foi todo escrito em PHP da mesma maneira que o Symfony. Seria muito legal ver uma versão do Drupal rodando em Node, por exemplo, né? Mas eu acredito que, dado a complexidade e o tamanho da comunidade hoje, converter essa linguagem seria um trabalho bem braçal. Mas tá aberto aí, né? Quem se interessar, o Drupal ele é tudo de código aberto. Olha, eu já tô uns 6 anos trabalhando com ele e agora eu tô começando a compreender como é que funciona o core, então acho desafiador. Fica lançado aí o desafio. Adoraria ver um
Drupal rodando em Node, né? Em Go, já pensou? É uma outra coisa que eu acho bem legal, né, de tudo isso que a gente conversou, é o fato da gente estar falando sobre open source, né? A gente gravou um outro episódio aqui hoje mesmo, mais cedo, que também tinha uma grande característica da comunidade open source, né, da galera de ser regulado, né, pela comunidade e tudo mais. E é muito interessante isso que a gente vê o quanto essas plataformas, né, open source que são reguladas pela comunidade, como vocês falaram, um grande exemplo aqui de uma ferramenta que bem madura, né, e bem regulada aí pela comunidade, né. Bom, acho que a gente entendeu, assim, né, arquiteturalmente um pouco das escolhas das tecnologias, né, um pouco mais da plataforma, que a gente mesmo, né, não conhecia tanto. Mas eu queria falar brevemente aqui um pouco também sobre infraestrutura e teste automatizado, que é um desafio quando a gente trata desse tipo de plataforma, né? E primeiro, então, eu queria falar sobre os testes automatizados, que a gente sabe que, óbvio, a gente já falou isso 1000 vezes aqui no Entre Chaves, que é uma boa prática da engenharia de software. E aí, como fazer testes, né, garantir que os sistemas todos estão funcionando, que tudo está funcionando numa plataforma e numa arquitetura como essa que vocês trabalham? Tá. Então, os testes automatizados, a gente sentiu a necessidade de começar a trabalhar com eles, na verdade, por conta desse projeto aí, porque a gente falou brevemente sobre fluxo e tal, tudo mais, mas vamos imaginar que cada webform desses, bom, para vocês terem ideia, a gente começou com 2, hoje a gente tem mais de 100 webforms, e cada webform desse, ele pode ser customizado de uma maneira, assim, difícil de calcular, né, em quantas variações e quantas maneiras diferentes a gente tem de chegar em resultados diferentes utilizando essa ferramenta aí. Bom, como a gente é desenvolvedor Drupal, a gente sabe que lá no meio do Drupal tem. Os módulos já tem todos uma questão de padronização para teste unitário, enfim. Mas o nosso lance era que a gente estava procurando uma ferramenta agnóstica, né? A gente acabou optando por utilizar o Cypress, né? Porque ele não fica atrelado necessariamente ao Drupal, então é uma tecnologia que a gente pode compartilhar em outros projetos. E também, como muitas dessas configurações ficam guardadas dentro do banco de dados, faz muito mais sentido para a gente, naquele momento, fazer teste end-to-end. Então, a gente criou uma série de testes. Hoje a gente tem, eu acho que já uns 10 ou 12 que a gente roda sempre nos pipelines antes de fazer deploy, que percorre por todo o processo de checkout, né, até o final, e faz ainda alguns determinados cenários, né, o cenário de sucesso, o cenário de erro de validação e assim por diante. E tem sido uma experiência bem interessante para nós, porque já trouxe muito resultado positivo. O primeiro é que a gente consegue crescer em complexidade sem ter medo daquilo que a gente está fazendo, né, sem ter medo de ter impacto em outros locais e outras coisas. Então, hoje em dia, a gente consegue ter o tracking, né, de cada etapa do processo de uma maneira muito fluida, e foi uma ferramenta que a gente implementou mês passado, e rodou teste automatizado, passou, e a gente sabe e tem essa segurança de não quebrar o processo de checkout, né, cada vez que a gente adiciona uma funcionalidade nova. E também, a gente já pegou alguns bugs não relacionados com isso, sabe? Então, a partir do momento que a gente começou a trazer o teste automatizado para o cliente, ele já passou a ter valor, assim, já no segundo dia. Então, a gente fez alguns testes bem simples, do tipo, cara, verifica todos os links do header e do footer e pergunta se vai devolver status 200, por exemplo. Cara, aquilo ali já abriu um leque de possibilidade pra gente, já trouxe uma estabilidade para o sistema que nos atendeu muito bem, né? E a gente está gostando dessa ferramenta, a gente sabe que ainda pode aumentar ela, e a gente está muito ansioso para conhecer o Test Master também e saber o que ele pode fazer para a gente aí nesse sentido, mas por hora a gente segue no end-to-end e está nos atendendo bem nesse projeto. Bem interessante. Eu fiquei realmente na dúvida, né, se existia alguma coisa mais nativa, mais de teste unitário, mas existe. Não só existe, como aquele selo da comunidade que a gente falou lá anteriormente também depende disso. Então, por exemplo, a gente tem atividade na comunidade, já teve alguns módulos que a gente mesmo propôs alterações, né? E essa alteração, para ser aceita, ela passa por um merge request, passa por um code review, passa por teste automatizado, e inclusive, se a gente segue os padrões do teste do Drupal, a gente também pode impor novos testes para aquelas coisas que a gente está desenvolvendo, né? Isso é uma coisa que também traz segurança, né, para dentro do Drupal, que cada módulo desses que a gente jogou para dentro, que veio da comunidade, ele já vem com esse padrão e já vem testado, né? Então a gente sabe que dentro do sandbox dele, aquilo ali que ele se propõe a fazer funciona. Mas o grande lance que você sempre fala aí, não tem bala de prata, nunca vai existir, porque uma vez que a gente combina 2 módulos diferentes que nunca foram testados, sabe? Com aquela... Exatamente. Então por isso o end-to-end fez tanto sentido pra gente nesse projeto. Sim. E que pra mim E parece talvez, fazer, né, pra Drupal, né? E como você falou que também implementaram isso recentemente, né? Também acredito que isso é um outro fator, né? Que você começa a testar os fluxos talvez mais críticos, mais importantes, né? De entender mais o impacto mais holístico, né? Da aplicação do que realmente conseguir, né? Entrar em cada método, enfim, e fazer testes mais unitários. Exato. E aí, E é um projeto legado também, além de tudo, sim, né? sim. Então
Ele chegou para nós, ele já existia, e então tem muita coisa que a gente ainda precisa trabalhar nele para conseguir garantir, né, uma cobertura de teste unitário ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, né. E aí, por último, então, eu queria só falar um pouquinho sobre infraestrutura, né? Como você falou um pouco, né, Daniel, assim, o Henrique já tinha falado um pouco antes também, de que vocês têm uma esteira de publicação, de que tem um pipeline, mas como que isso é publicado, então, para o acesso dos clientes finais? A Akia, né, a gente tem o serviço do Akia Cloud, né, e ele nos oferece 3 ambientes: o Dev, o Teste e o Prod. Sendo que o Develop, o Dev, a gente utiliza mais assim quando a gente tem que fazer uma atualização grande. Por exemplo, a gente vai tem que atualizar a versão do Drupal do 10 para o 11. Então a gente vai usar aquilo ali para fazer todos os testes possíveis, né, para ver se não vai quebrar nada. A gente utiliza para isso, do nosso lado, a gente conseguiu usar os pipelines, né, no nosso Git daqui mesmo, do projeto. Então, a gente rapidamente utiliza a branch develop e faz um deploy via pipeline. Assim também funciona para o ambiente de teste, né? Como a gente faz manutenções também para esse cliente, então a gente trabalha diariamente com manutenções, com coisas novas e manutenções, né? E a gente vai terminando as tarefas, conforme vai terminando as tarefas, a gente vai mandando as atualizações para o ambiente de teste. Também o deploy via pipeline, então rapidamente a gente consegue fazer isso, né? Com as chaves lá que a Akia nos ofereceu, a gente conseguiu tratar e fazer isso no nosso Git. E aí já lança o link para o cliente testar através do Gira, ele já olha que está tudo certinho, então é um fluxo rápido. E essa cloud da Akia que você falou, né? Porque vocês usam, então, a Akia Cloud, né? E ela é o quê? Ela é Isso. proprietária? Como é que é? É um AWS. Ele era Ah, a antiga Gardens, né? Isso foi mais um módulo que veio da comunidade que a Acquia adquiriu, mas basicamente então roda lá na AWS e é uma UI de abstração que a gente tem, onde a gente pode configurar algumas coisas, né? Inclusive a gente tem algumas coisinhas de escalonamento vertical que a gente consegue fazer, mas a gente é muito bem acompanhado por um time inteiro da Acquia lá que traz muitas métricas e soluções e escalonamentos. Para vocês terem uma ideia, 96% do tráfego que roda em produção hoje em dia passa pelo Cloudflare. Do que não passa pelo Cloudflare, em torno de 70% cai no Varnish. E só esse outro restante aqui é processado pelo Drupal e passa pelo cache do Drupal antes, né? E aí ali tem um load balancer e tal, tem uma aplicação PHP super robusta, um servidor com memória e disco, assim, suficiente para atender a nossa demanda. A única coisa que não é tão flexível é que, diferentemente lá do Kubernetes, lá, a gente não consegue controlar a ociosidade, né? Então, muitas vezes tu vai estar ali com um ambiente lá 20, 30%, e daqui a pouco ele sobe e vai a 50%, então a gente não consegue desligar alguns servidores para ter esse tipo de escalabilidade. Mas considerando esse contexto todo, né, a gente entende que é uma infraestrutura muito bem pensada e assim, muito escalonável, né? Então, ainda não tivemos problemas de nenhum tipo de sobrecarga, por exemplo, no servidor. bom, galera, nossa, acho que a gente entendeu bastante, assim, conversamos muito aqui sobre o Drupal mesmo, né, e toda a arquitetura do sistema de vocês, qual que era o objetivo de negócio, né, que vocês entraram para resolver, como que vocês integraram aí o Drupal com o Vue.js, né, enfim, e toda a arquitetura aí de teste, de infra. Achei que foi bem legal, e é isso, assim, foi muito legal para aprender coisa nova aqui hoje mesmo, né. E é isso. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal.